Deixa eu te contar uma cena real que está descrita no material dessa disciplina e que quando eu li, eu parei um pouco para pensar, porque ela é meio mágica ou assim. Tinha um professor de educação física que fazia das aulas dele momentos de pura vivência lúdica. E numa dessas aulas ele usava um tapete que ele chamava de tapete mágico. E quando as crianças subiam nesse tapete, alguma coisa acontecia. Elas se transportavam para outro universo. Não admitiam mais serem chamadas pelos próprios nomes. Não eram mais o Gustavo, a Luísa, o Pedro. Naquele momento, voando pelo pátio da escola, em cima daquele tapete imaginário, elas eram heróis. Eram seres mágicos. O riso tomava conta, a descontração, a magia se instalava ali, no meio de uma aula de educação física. E eu queria que você segurasse essa imagem na cabeça durante esse episódio inteiro, porque ela representa uma coisa que é o coração do que a gente vai conversar hoje, que é o seguinte: não basta conhecer os jogos, não basta saber a teoria do brincar. O professor precisa saber brincar. Ele precisa ter dentro dele a ludicidade. E isso, como você vai ver, é mais raro e mais importante do que parece. Seja bem-vindo de volta ao canal Educação Física em Áudio. Neste episódio, a gente vai fechar o módulo 6, Recreação, Lazer e Cultura, com o episódio 5, O Professor que Sabe Brincar, Ludicidade, Intenção e a Arte de Ensinar. Este trabalho foi elaborado por mim, Fábio Viegas. Eu sou estudante de educação física que busco compartilhar o meu método de estudo e democratizar o ensino no Brasil. Obrigado por estar aqui e aproveite o conteúdo. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. Então, deixa eu começar por uma crítica que o próprio material faz e que eu achei bem corajosa. A crítica é sobre a formação dos professores. Tem uma autora, a Santos, que aponta o seguinte: os cursos de graduação muitas vezes se preocupam demais com a formação teórica e pedagógica e acabam negligenciando uma coisa que ela chama de formação lúdica. E o que seria essa formação lúdica? É aquela que permite que o próprio futuro educador se conheça como pessoa, que desbloqueie as próprias resistências, que redescubra dentro de si a capacidade de brincar. Porque, olha, tem uma coisa meio óbvia, mas que a gente esquece. Como é que um professor vai despertar a ludicidade numa criança se ele mesmo perdeu contato com a própria ludicidade? Se ele tem vergonha de brincar, de imitar um animal, de contar uma história fazendo vozes, de entrar na fantasia junto com a criança. E é aí que mora uma das ideias centrais desse episódio. A ludicidade não é uma técnica que você aplica, ela é uma coisa que faz parte do ser professor, ela precisa fazer parte de quem você é. O material fala isso de um jeito bonito. Diz que a ludicidade é uma cultura a ser desenvolvida na vida e na escola. Não é um truque para usar na aula, é um jeito de estar no mundo. E tem um ponto aqui que eu acho importante destacar, porque ele quebra um pouco a caixinha em que a educação física às vezes é colocada. O trabalho do profissional de educação física não pode ficar restrito à quadra e a jogos com bola. Sabe aquela imagem do professor que só joga a bola e senta no banco? Pois é, o oposto disso. A proposta do lúdico é muito mais ampla. Envolve dança, teatro, contação de história, dramatização, expressão corporal, oficinas de canto. O material chega a dizer que o lúdico é multidimensional, vem do latim ludus, que significa brincar e abrange toda manifestação ligada à diversão e à alegria. Então, o professor de educação física, nesse sentido, é muito mais do que um técnico de esporte. Ele é um criador de experiências. Agora, e aqui vem um equilíbrio que eu acho delicado e fundamental. Tem gente que ouve isso tudo e pensa: ah,
então é só deixar a criançada brincar solta, fazer o que quiser. Não é isso. E o material é muito claro sobre isso. A ludicidade precisa ter intenção, precisa ter objetivo. O professor precisa organizar as ações dele com objetivos, intenções e estratégias bem definidas, mas ao mesmo tempo ele precisa preservar a imprevisibilidade, a criatividade, a subjetividade, a espontaneidade. Percebe a tensão aí? É um equilíbrio fino. De um lado, planejamento e intenção, do outro, liberdade e magia. O bom professor consegue segurar as duas coisas ao mesmo tempo, e é exatamente esse tipo de equilíbrio entre a técnica e a sensibilidade que eu gosto de discutir mais a fundo com quem me acompanha de perto. Toda quarta-feira eu envio um material exclusivo e gratuito para minha newsletter, para quem quer ir além do episódio. Se isso faz sentido para você, o link está logo na descrição, é só entrar. Bom, e para isso não ficar só na teoria, o material traz alguns critérios bem concretos, bem práticos, de como conduzir uma atividade lúdica de qualidade. E eu quero passar por eles com você, porque são coisas que dá para aplicar amanhã mesmo numa aula. Primeiro critério: valorizar a ação da criança. Ou seja, o foco do professor não deve ser só no erro e no acerto. Não é ficar corrigindo o tempo todo, apontando o que a criança fez errado. O foco é na exploração, na descoberta, na criança combinando movimentos, experimentando. O erro faz parte. O importante é o processo, não só o resultado. Segundo, incluir e não selecionar. Isso aqui é enorme. A atividade precisa favorecer o desenvolvimento de todos e não separar os bons dos ruins. Sabe aquela dinâmica cruel de escolher os dois melhores para montar os times e sempre sobra aquela mesma criança por último? O material aponta justamente contra isso. A boa atividade inclui todo mundo, respeitando os diferentes níveis de interesse e de habilidade. Terceiro, evitar a competição direta e excessiva. Não que competir seja proibido, mas quando a competição vira o centro de tudo, ela exclui, ela humilha, ela desmotiva quem não é tão habilidoso. Então, o professor equilibra isso. Quarto, estimular a aprendizagem coletiva. Colocar as crianças para construir juntas, para cooperar e não só para disputar. E tem mais um conjunto de apontamentos que eu achei ótimo sobre como não perder a dimensão lúdica. Um deles é garantir a possibilidade de todos participarem. Se uma criança não está participando, o professor não ignora. Ele vai lá e ajuda a criança a superar o que está impedindo ela de entrar na brincadeira. Outro é possibilitar o sucesso. E aqui tem um detalhe técnico importante. O jogo precisa ser desafiador na medida certa, nem fácil demais, nem difícil demais, porque os dois extremos desmotivam. Se é fácil demais, entedia. Se é difícil demais, frustra. O ponto ideal é aquele desafio que a criança sente que pode vencer se esforçar. E mais um, que eu acho lindo: manter a imprevisibilidade. O material diz que o bom jogo é aquele cujo rumo não pode ser traçado com exatidão, aquele que ninguém sabe como vai terminar, porque é a incerteza que mantém a graça, que mantém todo mundo envolvido. E para fechar com algo bem concreto, o material descreve uma experiência real de uma escola em São Paulo, a Escola da Vila, onde as aulas de educação física infantil foram organizadas em 3 tipos de oficina. Tinha a oficina de percurso lúdico-motor, com foco na autonomia e na escolha da criança. Tinha a oficina de circuitos motores, trabalhando deslocamento, equilíbrio, manipulação com materiais diversos. E tinha a oficina de jogos e brincadeiras, explorando corrida, salto, lançamento, ritmo, coordenação. E tem um detalhe dessa experiência que eu achei sensacional, que mostra o poder de conectar as coisas.
No terceiro trimestre, a escola estava com um projeto sobre a Grécia. E o professor de educação física, em vez de ignorar isso, ele integrou. Ele trouxe para a aula as modalidades da Grécia Antiga: a corrida, o salto, o arremesso de disco, o arremesso de dardo, e deu vida ao mundo dos jogos atléticos gregos, com ilustrações, com desenhos, com contexto. Olha que genial! A criança não estava só correndo e saltando, ela estava vivendo a Grécia Antiga com o corpo, estava aprendendo história, cultura e movimento, tudo junto, tudo através do brincar. Isso é a educação física no seu melhor. E é aqui que eu queria fechar esse módulo inteiro, amarrando tudo. A gente começou lá no primeiro episódio falando da antropologia do brincar, de como o jogo é mais antigo que a própria cultura humana. Passou pelos jogos folclóricos, pelas nossas raízes, por como escolher e usar os brinquedos, por como a criança aprende brincando. E chega aqui, nesse ponto que para mim é o mais bonito de todos: o professor que sabe brincar. Porque no fim das contas, toda essa teoria, todo esse conhecimento, ele só ganha vida quando passa por um educador que tem dentro dele a chama da ludicidade acesa, que não tem vergonha de subir no tapete mágico junto com as crianças, que entende que brincar é sério, mas que faz isso com leveza, que planeja com intenção, mas deixa espaço para a magia acontecer. E se você quer trabalhar com educação física, principalmente com crianças, eu te deixo com essa reflexão. Cuida para não perder a sua própria capacidade de brincar, porque ela vai ser talvez a sua ferramenta mais poderosa. Mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer teoria. A sua alegria genuína é o que vai transformar as suas aulas e a vida das pessoas que passarem por elas. E com isso a gente fecha o módulo 6. Foi um módulo leve no tema, mas profundo no significado. Espero que você tenha curtido essa jornada pelo universo do brincar, tanto quanto eu curti prepará-la. Me segue no Instagram, @FabioViegas, para acompanhar tudo de perto. E se esse conteúdo está te ajudando de alguma forma, compartilha com um colega que também está na caminhada. O conhecimento muda vidas, nunca se esqueça disso. A gente se vê no próximo módulo.